Irmãos, vamos pensar um pouco hoje sobre a questão do mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo de muitas lutas e muitos problemas. E um dos maiores problemas que a sociedade hoje vive é a questão da contaminação. Tanto é que o título que eu trago para essa mensagem é Contaminado. E quero justificar por que esse título. Nós vamos verificar dentro dos estudos que temos aí, as organizações inclusive que trabalham com a questão do meio ambiente. Nós vivemos num mundo, irmãos, que, por exemplo, a água está altamente contaminada. Nós vivemos ameaças constantes sobre isso. A Organização Mundial de Saúde disse que em 2015, que 80% da água usada no mundo, em 90% dos países pobres, são águas não tratadas. Elas não são coletadas e tratadas e trazem muitas doenças. 50% da população brasileira vive com esgoto bem nas suas portas, vamos dizer assim, in natura. Nós temos, irmãos, dando entrada nos hospitais, cerca de 80%, se não estou enganado, das pessoas que entram, vêm por doenças que têm a sua origem na água. E é interessante isso. Cerca de 3,8 milhões de pessoas morrem no mundo todo ano por causa da poluição. Ou seja, nós vivemos num mundo contaminado, nós estamos contaminados. Existe a contaminação física, existe a contaminação biológica e existe a contaminação por produtos químicos. E nós vivemos aqui num estado onde há uma produção agrícola muito forte e é um perigo com a questão dessa contaminação química. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, apesar que todos devem ficar atentos nesse mundo que nós estamos vivendo com a poluição. E estamos contaminando o nosso mundo e sendo contaminados. Mas eu quero falar um outro tipo de contaminação. Uma contaminação que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, eu chamaria de contaminação social ou espiritual, porque Jesus disse o seguinte, olha o que ele diz, vamos juntos. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim, contamina a pessoa. Vamos entender o porquê que Jesus deu essa aula sobre contaminação, não química, não biológica, não física, mas uma contaminação do ser humano, lá dentro do coração do ser humano. Vamos entender. Nesse momento que Jesus fez esse ensino, ele aplicou isto, ele estava muito famoso, a popularidade de Jesus estava incomodando inclusive os líderes religiosos lá em Jerusalém. Jesus estava no norte do país, na Galileia, e lá em Jerusalém o pessoal estava muito preocupado, eles estavam com ciúme de Jesus. E eles mandaram uma comitiva lá para o norte para espiar Jesus. Eles queriam descobrir se Jesus estava ensinando alguma coisa errada, se Jesus estava fazendo alguma coisa errada, porque eles queriam prendê-lo. E diz então que de repente ele estava lá observando, espiando Jesus e descobriu que Jesus, antes de fazer refeições, não estava lavando as mãos como mandava a tradição, dentro de um ritual religioso. E aí eles pegaram Jesus. E é interessante que os judeus, depois que saíram da Babilônia, ficaram muito tempo fora de Jerusalém, o templo havia destruído, morando 70 anos na Babilônia, praticamente as raízes religiosas não tinham sido desfeitas. E os líderes religiosos tiveram que explicar novamente para o povo os princípios da Bíblia, a lei de Moisés. E o que aconteceu? Eles começaram a explicar e escrever então que é chamado de tradições. O Talmud e outros livros que tinham,
que era uma explicação da lei de Moisés. E quando eles fizeram essa explanação, explicando a lei de Moisés, eles acrescentaram algumas coisas interessantes, de saúde pública. Isso era importante, mas eles exageraram. Por exemplo, lavar as mãos, a lei dizia, porque o Velho Testamento não é só um livro religioso, era uma Constituição do país, que também falava de saúde pública e outras coisas, orientava o povo. Inclusive, quando vamos ler o Velho Testamento, nós devemos ter muito cuidado, se aquilo ali é um princípio espiritual, se é um princípio de relações sociais, se é um princípio político, ou mesmo de saúde pública. E eles começaram a exagerar nas explicações. Por exemplo, naquele tempo, lá na lei dizia não, que o sábado era sagrado, ninguém deveria trabalhar no sábado, tinha que descansar. Vai trabalhar 6 dias, um dia descansa. E eles tentando muito mais tarde explicar isso, que o povo já tinha perdido um pouco disso, eles exageraram. Porque trabalhar para eles, por exemplo, é lavrar a terra, eles lavravam com arado. E o arado abria sulco na terra onde jogava a semente. Então eles falavam o seguinte: olha, as casas dos pobres, na sua maior parte, o chão era batido, mas de terra. E se arrastasse um móvel, uma cadeira, uma mesa no chão da sala, estaria abrindo um sulco, estava como se arando. Então ele falou assim: olha, por causa disso, é proibido arrastar um móvel no sábado. As mulheres devem gostar. Opa, estou livre de arrumar casa no sábado, não é? E algumas arrumam casa no sábado. Eu não entendo essa coisa, né? Só o sábado, não é? Bom, não podia. Por quê? Não era uma questão de descanso, era uma questão de que você está abrindo a terra, você está como cultivando esse trabalho. E a própria questão de lavar as mãos, sim, lavava as mãos, era uma higiene, mas eles criaram todo um ritual para lavar. E eles disseram que Jesus não estava fazendo isso. E é interessante, irmãos, que Jesus olhou para eles e Jesus disse: olha, vocês estão dizendo que eu não cumpro a lei de Moisés, mas vocês estão me cobrando as tradições de vocês. Aí um perigo. Eles davam as tradições e diziam que as tradições eram uma coisa religiosa. E não tinha nada a ver. Eles usavam as suas ideias, aquilo que eles queriam para o povo, como tradições, como se fosse algo religioso. Aí Jesus chamou a atenção, lá no versículo 7, Mateus 15, versículo 7 e 8, ele disse o seguinte: hipócritas. Hipócrita, o que é? No grego, a palavra é dada aquela máscara que se usa no carnaval, não tem? Que coloca aqui na frente do rosto, no teatros gregos, aquilo deu origem à palavra hipócrita, ou seja, você vive um personagem, lá dentro você é outro. E Jesus usou essa palavra, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Olha que interessante: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha a falsidade. Por isso que Jesus disse, eram hipócritas. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, eles ensinavam preceitos humanos, coisas humanas, e diziam que eram divinos. E é interessante, no mundo que nós estamos vivendo, nós temos muitas coisas acontecendo. Muitas vezes as igrejas, as religiões colocam suas vontades, seus padrões humanos e dizem: esse é de Deus. Começa a usar Deus naquilo que não devia. E Jesus chamou a atenção deles. E é interessante que Jesus então aplicou isso. Lá no versículo 10 a 20, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se você tem aí o aplicativo da Bíblia no seu celular, pode acionar, coloque aí no modo silencioso, abra Mateus capítulo 15, versículo 10 a 20, eu vou ler. Então Jesus, depois que viu tudo isso, Jesus chamou a multidão. Bom, eles estavam criticando Jesus publicamente, então Jesus chamou a multidão e disse o seguinte: escutem e entendam, versículo 10, agora o versículo 11, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados?
Mas ele respondeu: toda planta que o Pai Celeste não plantou será arrancada. Ou seja, eles não falam o nome de Deus, estão dizendo, mas Deus não vai levar em consideração o que eles estão fazendo. E ele continua no versículo 14: esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, lhe disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Percebe? Jesus pegou esse foco da lavagem de mãos e ampliou isso. Porque para eles tinham inclusive ampliado esse lavar as mãos, para vocês verem um outro exemplo. Se eles estivessem indo para o templo para prestar um culto, e lá no caminho algum gentio, ou seja, alguém que não era judeu, tocasse neles, eles tinham que ir lá se lavar, porque diz que ficaram contaminados, que para eles, quem não era judeu, um gentio, era contaminado, e se alguém esbarrasse neles, eles tinham que ir lá tomar um banho, e depois ir para o templo fazer as adorações. E Jesus disse: espera aí, isso é um exagero da parte de vocês. Então foi aí que Jesus chamou e disse: olha, o que contamina o ser humano não é externo, é o que está aqui dentro de cada um. Ele disse, no versículo 10, e convocando a multidão, disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso contamina a pessoa. Eu quero focar nessa questão aqui nessa noite. Você recebeu o esboço? Tem um boletim aí, tem um esboço dessa mensagem, bem simples, tem algumas lacunas que você quiser preencher, com alguns pontos que eu quero frisar nessa mensagem. Primeiro, aquelas pessoas que estavam ali criticando a Jesus, eles estavam contaminados com uma religião, anote aí, uma religião sem Deus. Porque eles diziam que aquilo que eles estavam exigindo vinha de Deus, e Jesus disse: olha, isso não tem nada de divino, isso são preceitos humanos. E vocês não podem colocar a origem disso em Deus. Aí os versículos 1 e 15, 5, ele fala exatamente isso. Olha, sabe o que acontece? Vocês estão me cobrando isso, mas vocês estão transgredindo a lei, vocês estão me cobrando que eu estou transgredindo esses preceitos, eu vou usar o termo, Jesus não usou, tá? Idiotas, não é? Esses preceitos extremos, dizendo que foi Deus não fez isso, mas deixa-me dizer uma coisa, vocês estão quebrando a lei de Deus. E ele usou um exemplo, ele disse o seguinte: porque também vocês transgridem um mandamento por causa da tradição de vocês, mandamento e tradições. Porque Deus disse: honra seu pai e sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe será punido com morte. Vocês, porém, dizem: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os pais e mães, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Olha que interessante, a lei dizia que os filhos deviam honrar o pai, inclusive cuidando dos pais na velhice, sustentando-os. E eles então, para se livrar disso, eles criaram lá um preceito humano, dizendo que se a pessoa tinha uma oferta, uma ajuda para os pais, e se eles fizessem o seguinte, falassem: essa oferta agora nós dedicamos ao Senhor, eles estavam isentos de dar para os pais. E Jesus chamou a atenção dele: olha que absurdo vocês estão fazendo, a lei manda honrar o pai, e vocês criam preceitos humanos para desonrar o pai e mãe. Quem está quebrando a lei de Deus é você, vocês são hipócritas, a religião de vocês não tem Deus. E Jesus várias vezes chamou a atenção deles. Outra vez lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, ele diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los.
Mais uma vez, eles criavam rituais, eles criavam leis, eles criavam um código, criavam pode isso, não pode aquilo, mas eles mesmos não cumpriam, e eles diziam, isso aqui é divino, é de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa época onde nós temos muitas igrejas, muitos religiosos, falando coisas, dizendo que é em nome de Deus. Se você for estudar a Bíblia, não tem nada a ver em nome de Deus. Estão preocupados com outras coisas, mas não com a palavra de Deus. Percebe? Uma igreja, uma religião sem Deus, contamina o ser humano, contamina a sociedade, é um mal para a nossa sociedade. Mas outra coisa interessante, anota aí que eu quero chamar a atenção. E Jesus é que disse isso, que esses contaminados com aquilo que entra no coração. Anote aí, entra no coração. Eu vou ler Mateus capítulo 15, versículo 17 e 20, que diz assim: não compreende que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. E ele diz, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus está dizendo, olha, vocês estão contaminados. Eu pergunto, e vou fazer essa pergunta algumas vezes, o que você está contaminado? O que está no seu coração de ruim? O que entrou na sua vida de coisas ruins e que você agora está colocando para fora? E você está contaminando outras pessoas. Jesus disse, olha, do coração do homem é que vem as coisas ruins, é que contamina tudo. Ele fala, por exemplo, maus pensamentos. Quantos maus pensamentos você alimenta na sua vida? Quantas coisas ruins que aconteceram na sua vida e você continua alimentando esses maus pensamentos, e esses maus pensamentos vão levar a atitudes, a atos. Por exemplo, ele fala aqui, homicídios, adultérios, furtos. Não só mau pensamento, mas atos. Se está aqui dentro do seu coração, você vai fazer coisas erradas. Mas não só fazer coisas erradas, você vai ter atitudes erradas também. Jesus diz, imoralidade sexual, falsos testemunhos, blasfêmias. Percebe disso, está dentro do ser humano. Mas, deixe-me dizer uma coisa. Existe alguma coisa que está entrando no coração, e a nossa geração, nossa época agora, os dias de hoje, está muito forte. Os traumas de vida. Quantas pessoas que sofreram abusos, sofreram violências nos lares, tiveram lares com problemas, lares desestruturados e outros traumas da vida, e aquilo entrou na vida, aquilo parece um fantasma, foi no passado, mas a pessoa está reagindo em volta daquilo hoje, trazendo para fora. Ou seja, o seu comportamento é tentar resolver isso, ou então expressar isso. O apóstolo Paulo, falando desses traumas, eu coloco assim, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, olha o que ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No versículo 3, eu li o 13 e o 14, no versículo 3, Paulo começa a dizer quem ele era. Ele fala de sua origem, ele diz o seguinte: eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Vocês imaginam para o apóstolo Paulo, um missionário, o maior expansor do cristianismo, no início do século, do cristianismo, plantou não sei quantas igrejas. Ele diz, no início eu persegui, ele disse, olha, eu mandei muitos cristãos para a prisão. Isso era uma mancha na sua vida, isso era um trauma na sua vida, mas ele pega essa coisa e diz, olha, isso tudo ficou para trás, isso
não é um fantasma que agora me incomoda, dói minha consciência, eu fiz que errado, mas eu prossigo para frente agora. Nós temos muitas pessoas que têm suas vidas comandadas pelo passado, pelos traumas do passado. E por causa disso, eles criam situações das mais diferentes e difíceis para as pessoas que convivem com eles. Ou seja, eles foram contaminados por um trauma, por uma situação, eles não conseguem viver, e eles então refletem isso no seu dia a dia. São pessoas contaminadas. E a Bíblia diz, vocês têm que vencer isso. E eu quero recomendar, se você tem isso na sua vida, se você tem coisas na sua vida passada que sofre muito, traumas que você viveu e não consegue se libertar, venha para as quartas-feiras aqui, nós temos um programa chamado Celebrando a Recuperação, que trabalha exatamente isso, seguindo os passos dos Alcoólatras Anônimos, e eles vão trabalhar exatamente tentando libertar você, ajudar você a lidar com isso, sem que você cause em outras pessoas isto. Mas deixe-me dizer uma coisa, uma contaminação que você não pode deixar de esquecer, anote aí no seu esboço, a do pecado original, contaminado com o pecado original. Pode ser que você não tenha nenhum trauma na vida, que você cresceu num lar saudável, você teve lutas, mas não foram traumáticas. Mas deixe-me dizer, todos são contaminados com o pecado, todos. Paulo escrevendo, ele vai dizer, Romanos capítulo 3, versículo 23, vamos ler todos juntos? Pois todos pecaram, e outra versão diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, estão separados de Deus, o pecado faz isso. Quando Adão e Eva, os homens originais, estavam lá representando toda a humanidade, pecaram, entrou neles, vamos dizer, o vírus do pecado que transmitiu para todas as gerações, inclusive cada um de nós, por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. E o pecado faz mal, o pecado é uma afronta a Deus, o pecado nos faz fazer coisas erradas. Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Todos nós somos contaminados pelo pecado. Aí nós temos que parar, o que o pecado está fazendo em mim? Qual o resultado do pecado na sua vida? Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 8, falando ainda sobre os mandamentos, sobre os preceitos humanos, Jesus disse, falando para eles, que rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhe ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Uma das consequências do pecado é, eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. É eu, não Deus. É eu que governo a minha vida, não é Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O homem contaminado pelo pecado, ele contamina outras pessoas e faz outras pessoas se afastarem de Deus, contamina seu ambiente familiar, contamina seu ambiente de trabalho, contamina a sociedade. Aí eu faço uma pergunta feita por Jesus. O que está saindo de você que está contaminando os outros? O que de mal há dentro de você? O que de trauma há dentro de você? Que pecado há dentro de você? Que você, movido por isso, impulsionado por isso, está agindo, está contaminando, está estragando os ambientes em volta de você? Quais são as atitudes que contaminam outras pessoas e você? Você consegue perceber isso? Algum trauma, alguma coisa que norteia a sua vida e que aquilo está fazendo mal para você, fez o mal, continua fazendo, mas você está projetando agora em outras pessoas também, contaminando outras pessoas. Foi por isso que Jesus disse, não compreendem, Mateus 15, lá no versículos 17 e 20, que é do coração que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E diz, essas coisas contaminam a pessoa.
Quantas coisas ruins tem dentro de você e precisam ser tiradas? Você já parou para ver isso? Analise sua vida, analise seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, seu ambiente escolar, as suas atitudes. Você age assim por quê? E às vezes você acha, eu não queria agir assim. Há dentro de você coisas que contaminaram você, e você precisa resolver isso. Deixe-me dizer, foi para isso que Jesus veio aqui. Jesus veio fazer com que o homem nasça de novo. E a Paulo vai dizer, inclusive, que ele é o segundo Adão, sem pecado. E nós precisamos de Jesus para isso. Aqueles fariseus, eles tiveram 3 erros bem fortes. Primeiro, eles acrescentaram as escrituras à vontade deles, às tradições deles. Falaram, olha, aqui está a escritura, mas isso aqui também. Então diz, isso aqui também vem das escrituras. Eles falsificaram as escrituras. Segunda coisa, eles deram às tradições, os desejos deles, o mesmo valor das escrituras. E eles, por último, honraram mais as suas tradições do que a palavra de Deus. Será que você dá mais valor ao seu eu do que as orientações da Bíblia? O que governa a sua vida? É seu eu? Você quer do seu jeito, quando às vezes o seu jeito não é o jeito que Deus está dizendo? Ou seja, você está contaminado por essas coisas. E Jesus veio para purificar o coração. Como purificar o coração? Algumas pessoas contaminadas, por exemplo, com produtos químicos e outras coisas, às vezes um banho resolve. Tem alguns procedimentos bem simples, mas chega um momento que tem que tomar remédio muito forte para poder descontaminar, e às vezes nem dá tempo. A Bíblia diz que Jesus veio para limpar os nossos corações. Eu quero ler alguns textos bíblicos que falam exatamente sobre isso. Eu quero começar lá com Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Olha o que o profeta diz. Jerusalém, olha só, limpe a maldade do seu coração. Qual a maldade você tem que limpar do seu coração? Para que você seja salvo. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Até quando você vai continuar alimentando isso? Agora veja o próximo versículo que Jesus citou lá em João capítulo 15. Isso aqui são palavras de Jesus. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Quando você pega as palavras de Jesus e você coloca em prática os ensinos de Jesus, é algo entrando na sua vida e descontaminando você, expelindo aquilo de mal. A palavra de Jesus faz isso. Veja o próximo versículo, em Atos. E Deus que conhece os corações, Deus conhece o seu coração, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós, falando dos gentios e falando dos judeus. Olha agora, Paulo dizendo, olha, os gentios e judeus são todos iguais, todos têm o mesmo Espírito Santo. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Aí diz, purificando-lhes o coração por meio da fé, e é em Jesus Cristo. Purificando o coração. A fé em Jesus Cristo, a confiança em Jesus Cristo, vai purificar seu coração. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, tire o velho homem de dentro de você. Quando você entrega a sua vida a Jesus, eu tenho falado aqui, vou repetir, o novo homem nasce, você nasce de novo. E dentro de você existe um novo homem, mas o velho homem continua. Se você deixa de ouvir as palavras de Jesus Cristo, ler as palavras de Jesus Cristo, você deixa de orar, falar com Jesus Cristo, se você deixa de cultuar, vir à igreja cultuar, o velho homem fica forte, e o novo enfraquece, e o velho homem faz você fazer coisas terríveis, e contamina todo mundo ao redor, estraga a sua família, estraga o ambiente de trabalho, estraga o seu ambiente de estudo, onde você estiver está fazendo mal.
Agora, se você alimenta um novo homem, o velho homem diminui, e você agora é luz, você ilumina onde você está. Aí Jesus diz, você se torna luz do mundo. O último texto que eu quero deixar com vocês é Provérbios 15:3, diz, o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito abate. Deixa eu perguntar aqui para vocês, vocês gostariam de fazer uma cirurgia estética? Uma ruguinha a mais, tirar aquela ruguinha? Gostariam? Os homens gostariam. A gente está vendo que hoje, né, tem muitos homens fazendo cirurgia estética. Deixa eu te dar uma solução bem simples. O coração alegre, o quê? Embeleza o rosto. Seu coração precisa estar bem. O coração contaminado, o coração triste faz você envelhecer. E Jesus veio trazer essa beleza no coração. E só Jesus pode fazer isso. O que está contaminando você? O que está dentro de você? Que não está fazendo bem para você e não está fazendo bem para as pessoas do seu redor. Como é que você é em casa, na sua família? Jovens, adolescentes, como é que vocês são em casa? Muitos problemas? Será que não tem coisa errada dentro do coração de vocês? Pais, mães, filhos, vocês no seu ambiente de trabalho, como é que é? Você é uma luz ou você é trevas? O que está contaminando você? O que contaminou, o que você está contaminando o outro? Se há isso, você precisa deixar a luz de Cristo entrar na sua vida. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça agora. Fala para Jesus. O que está contaminando você? O que fez mal para você e agora está fazendo mal para outras pessoas? Fala, Jesus, tira isso de mim. Você precisa primeiro entregar a sua vida a Jesus. Dizer, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá. Jesus veio para morrer pelos seus pecados, purificar você. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então você precisa dizer, Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai entrar na sua vida, a luz vai entrar na sua vida e vai começar a purificar você. Você vai ser santificado num processo. Mas você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa agir na sua vida. Há alguém neste culto que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Senhor Jesus, eu estou cansado de tantas lutas, tanto mal, eu não faço aquilo que eu quero, porque eu não quero eu faço, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu vejo que há pecado em minha vida, eu preciso que o Senhor tire do meu pecado, da minha vida. Alguém assim, levante o braço, eu quero orar por você, dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus. Deus abençoe, meu jovem, pode abaixar. Mais alguém? É você entregar a sua vida a Jesus. Mais alguém? Levante o braço. Fala, Jesus, eu estou entregando minha vida, eu preciso que o Senhor purifique a minha vida. Deus abençoe, meu irmão, pode abaixar, minha irmã lá atrás. É você falar para Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor tire essas coisas ruins da minha vida. Eu preciso do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Agora é você e Deus, pode abaixar a mão, meu irmão. Mais alguém? Lá atrás, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, meu irmão. Ó Deus, eu tenho tantas coisas ruins dentro de mim, eu preciso tirar isso dentro de mim. Jesus vai tirar e Ele vai ficar no lugar dessas coisas ruins. Mais alguém? Eu quero orar por você. Deus abençoe, meu irmão. Mais alguém? Eu quero orar por você. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus, os teus filhos entenderam a mensagem, nesta noite estão pedindo a Jesus para entrar em suas vidas.
Que teu Espírito Santo entre em suas vidas e comece a transformar seus corações. Tire todas as coisas ruins que tem dentro deles, Senhor. Aquilo que está atrapalhando a vida deles, está trazendo tristeza, angústia, prejudicando seu relacionamento. Tire, Senhor Jesus. E que eles sejam selados com teu Espírito Santo. Que a tua luz brilhe em suas vidas. Que eles se tornem luz do mundo. Pai, eu peço isso, intercedo por esses filhos que entregaram, pediram a tua ajuda, levantaram as suas mãos neste culto. Em nome de Jesus. Amém. E amém.